Você, povo de Deus? Cadê você, povo de Deus? Né? Nós vamos estar tendo uma conversa bem séria aqui, né? E eu espero que você já esteja aí na entrada, já dando o seu like para nós, ok? Já na entrada, se inscreva, vire assinante do canal, nos ajude, ok? A sua participação é determinante, o seu engajamento, compartilhamento, ok? E se você puder doar R$ 1, US$ 1 e €1, você vai ajudar na entrega, né? Nós estamos tentando fazer essa live já há alguns dias, não conseguimos fazer, e hoje, né, conseguimos, apesar dos atropelos, porque era para ter acontecido meio-dia, 18, mas aprove a Deus que fizéssemos agora, às 20 horas, provavelmente para que você que está aí tenha acesso a essa informação, seja isso nas Américas, Europa, Oceania, África, Europa, Ásia, Antártida ou Ártico. Né? Aonde quer que você esteja, você coloca o número 1 para nós, põe a sua cidade. Eu estou no Rio de Janeiro, nosso convidado, o doutor Ricardo, está lá em São Paulo, ok? Nós vamos bater um papo, né, sobre esse avanço de dano das frequências, inclusive está na conta disso, inclusive, né, mudanças na epigenética humana, ok? E isso é grave porque nós estamos falando de uma invasão invisível que pode estar favorecendo toda a parte aí de vírus, bactérias, fungos e causando dano, né, em todo o processo de tentativa de adaptação. Porque, na realidade, né, a única coisa certa daqui para frente é a hostilidade, né, do planeta. Vocês devem já estar acompanhando, né, o 11 de junho, ok? Quando começa, né, o dia da revelação, que antecede o dia do desacobertamento, que é justamente no 8 de julho. Então, nós estamos entrando numa fase extremamente crítica, muito crítica mesmo, e eu espero que você abra a sua cabeça literalmente para tudo que vamos aqui abordar, e mais do que abrir a cabeça, né? Que você priorize se cuidar e cuidar da sua família agora, ok? É extremamente importante isso. Mas vamos lá então. Doutor Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo. Conseguimos, hein? Conseguimos, hein? Batalha. Hoje foi um dia de batalha aí, mas deu certo, né? Graças a Deus, deu certo. Meu amigo, coloca para nós um pouco, para a turma poder entender com mais riqueza de detalhe, né, o processo da frequência no momento atual, né, a possibilidade de um pulso elétrico, o que isso causaria ao organismo humano, ok? E como a tecnologia, né, japonesa dos íons negativos e o infravermelho longo podem nos ajudar em meio a esse processo, ok? De que maneira nós fazendo uso, né? Gente, ó, só para início, ó, eu já estou aqui usando uma, eu já estou usando duas, fora o que está no corpo, meu Deus! Tá? Eu já pedi para o doutor Ricardo uma espada de samurai cheia de cerâmica, né? Para a gente sair cortando os ambientes aí, cortando os ambientes, para poder espantar as coisas ruins que estão aparecendo pelo caminho. Pelo menos se eu passar gritando com uma espada de samurai, a galera vai correr. Eu tenho certeza que quem tiver o mínimo de bom senso já vai sair correndo, vai dizer, meu Deus, o ancião. O cara, bah, ele já sai correndo por conta disso. Mas é importante vocês entenderem que a coisa ela está séria, né? E tende a ficar um pouco mais delicada já no próximo mês, tá bom? Mas vamos lá, meu amigo Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite, doutor. Foi uma grande luta hoje,
Mas estamos Verdade. aqui firmes e fortes, né? Então, nós trabalhamos então com essa tecnologia de íon negativo com infravermelho longo, é um conjunto, né? E o que tem acontecido, né? Na atualidade, a gente tem sofrido muito a ação de interferência aí de poluição eletromagnética, de várias coisas aí da tecnologia que, infelizmente, a gente não consegue ficar sem. É um instrumento de trabalho, a internet, o Wi-Fi, o celular, tudo isso hoje é a enxada de antigamente, é a pá de antigamente, né? Então, a gente precisa conseguir neutralizar a parte maléfica da coisa, porque tem a parte boa, que é a velocidade, que é a facilidade do nosso trabalho, né? E como que a gente tem percebido essa mudança? A gente percebe muito em problemas de sono, a gente percebe muito o TDAH, né? A gente percebe muito o número de autistas, né, que a gente tem vivenciado, né? E tudo a gente percebe que quanto mais a ação da poluição eletromagnética, maior é esse a, a parte que essas pessoas, principalmente os neurodivergentes aí, sofrem mais do que os que não são. Então, a gente precisa estar tentando minimizar isso. Então, quando a gente fala que a poluição eletromagnética são cátions, né? São íons de carga elétrica positiva, que é o que gruda no nosso corpo e nos deixa irritado, cansado, com o corpo pesado, né? E onde a gente, como que a gente consegue usar essa tecnologia para minimizar isso? Então, vamos começar com o infravermelho longo, né? O infravermelho longo é a parte boa do sol da manhã, né? Esse infravermelho ele tem três fases, né? É o curto, o médio e o longo. O nosso é o longo. O curto e o médio, eles são visíveis, né? LED, laser, eles são visíveis aos nossos olhos, e o longo ele já é uma faixa não visível, mas ele é aquela parte que é considerada a parte de energia vital para tanto para os humanos como para os animais e para as plantas. Então, a gente conseguiu essa energia, essa luz sinteticamente, né? Então, o japonês conseguiu ter essa luz artificialmente, só que a grande vantagem é que ela está sozinha, né? Não vem com UVA, UVB junto, e a gente não precisa pegar só aquele pedacinho da parte boa do sol da manhã. A gente pode utilizar isso 24 horas por dia, né? E o que o japonês conseguiu fazer? A parte do sol, o natural, ele tem 800 mil pontos de luz por centímetro quadrado. Então, a gente fala que esse 1 centímetro, um quadradinho desse aqui, ele tem 800 mil pontos de luz do sol. Agora, o japonês ele conseguiu, nesse mesmo 1 centímetro aqui, 3.600.000 pontos de luz. E isso vai estar influenciando diretamente no nosso corpo, na célula, na parte da água, em tudo que a gente tem contato com o infravermelho longo,
ele tem esse benefício, ajudando a minimizar o problema dessa frequência negativa, né? E a parte do íon negativo, que está junto, seria a parte do íon negativo, né? Que a carga elétrica negativa. Então, apesar do nome negativo, ele é muito bom para a saúde. E o que a gente encontra na natureza? Onde a gente mais encontra íons negativos na natureza? Em cachoeira, mata fechada, montanha, tudo isso tem no ar, né, essa carga elétrica negativa que nos dá a sensação de bem-estar e que a gente necessita para trocar o oxigênio na célula. Então, quando a gente tem contato com o infravermelho longo e o íon negativo, nossas células ficam mais oxigenadas. E isso é muito bom para tudo, né? Então, até a célula cancerígena não gosta de uma célula oxigenada, né? Então, tudo isso, esse conjunto todo vai fazer com que o nosso corpo tenha uma melhor funcionabilidade. A gente consegue fazer com que o nosso corpo trabalhe melhor, né? Então, conforme a gente sofre o efeito da poluição eletromagnética da tecnologia, a gente, com o infravermelho longo e o íon negativo, a gente consegue neutralizar isso. Então, seria essa parte boa, né? Do uso da tecnologia. Deixa eu pegar um ponto aí, gente. Primeiro, pedir você que entrou para dar o seu like, colocar o número 1 e a sua cidade. Você escrever 15 importante, gente, para aumentar a entrega. Compartilhe isso, porque nós estamos vivendo uma epidemia, ok, de múltiplos problemas. Então, vamos listar aí, ó. Ansiedade, depressão, pânico, fibromialgia, pensamento acelerado, ok? Pessoas, né, com irritabilidade, perda de memória, ok? O cérebro não para. Pensamentos invasivos, ok? Você conhece alguém assim? Coloca para mim 10 mais 3. Você conhece gente assim que está perturbada, ok? Pessoal que está perturbado. A turma do Tarja Roxa, bota aí, ó, 10 mais 3, a turma do Tarja Roxa, ok? Por que disso? Isso está diretamente ligado a uma desordem da microbiota intestinal, que vai se agravando essa disbiose intestinal com EMF. Se você puder escrever em caixa alta para a galera, EMF, ok? O E, o M, o F, que é justamente essa poluição eletromagnética que você não está vendo, que você não está ouvindo e que você não está sentindo, e você pode pensar que, por isso, ela simplesmente não existe. Mas, de fato, esse trem chegou e chegou com força na vida de todos nós, ok? Então, é muito importante que você nos ajude aí, escreva, né? Como a Maria acabou de fazer, o MF grande, caixa alta, para todo mundo começar a pensar sobre isso. Você tem que pensar sobre isso, ok?
porque isso está mudando gestações, isso está mudando bebês, isso está mudando crianças na primeira infância, isso está mudando pré-adolescentes, adolescentes, isso já está mostrando dano em adultos, a ponto que nós temos o CID-11, que é um CID da Organização Mundial de Saúde para danos da tecnologia. Olha só, hoje a gente já consegue emitir laudo com o CID-11, ok? Em cima de danos que a tecnologia já está causando ao ser humano. Isso é de 2019, tá, gente? Isso é de 2019, esse bendito CID. Agora que a galera está começando a usar esse CID a nível de Brasil, o pessoal da psiquiatria, da psicologia, ok? Mas esse trem é de 2019. Antes da última PAN, já tinha se levantado essa bola do dano da tecnologia. Então, o que você tem que entender é que 50 minutos de navegação, 1 minuto e 51, mortandade neuronal. Então, você já está criando morte de neurônio, ok? E pequenos micro AVCs a nível cerebral, buracos na massa cinzenta do cérebro. Isso porque você está fazendo uso. Fora a radiação da emissão do equipamento e do instrumento que você tem na sua casa, que é o bendito do Wi-Fi, e o que está acontecendo no seu vizinho de lado, inclusive, e as benditas anteninhas espalhadas para nos ajudar a termos mais conexão. É isso que o doutor Ricardo está explicando. Tá? Inclusive, Ricardo, eu queria que você agora apresentasse a ideia do selozinho para eles e aonde eles deveriam aplicar esses selozinhos, ok? E o que é esse selo, por que esse selo funciona, até porque, infelizmente, a gente tem muita coisa, gente, no mercado que não é alho, é bugalho, ok? Tem muita coisa no mercado que não é alho, é bugalho. Então, você abra a bendita da cabeça para você poder entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, na realidade, Ricardo, se você puder mostrar o selo, mostrar a cerâmica para a galera e falar lá, né, do pesquisador que desenvolveu a tecnologia, né, e aonde a certificação já aconteceu, para a galera poder entender que o que está se trazendo aqui, né, é algo concreto, palpável. Isso não veio do além, tá, gente? Eu já vi selozinho vindo do além. Isso não veio do além. Isso não tem pentagrama dentro, não tem nada esotérico dentro da parada, porque se fosse assim, eu não estaria trazendo o doutor Ricardo para conversar com a gente, ok? Eu sou extremamente criterioso no quesito científico. Todos que conversam comigo praticam ciência pura. Ciência pura. E o que é ciência pura? É aquilo que a gente consegue comprovar laboratorialmente, gente, via, inclusive, microscópio de campo escuro, ok? Então, nós tomamos um cuidado enorme, né? Eu sou assediado quase que diariamente por pessoas que querem, né? Não, poxa, eu sou, né? O que eu faço, aquilo. E eu tomo um cuidado enorme, né? A gente tem uma junta que me ajuda a avaliar o que chega, e aí nós somos muito lentos nesse processo, até termos certeza do que temos em mãos. Só para vocês terem uma ideia, eu conheço o Ricardo há 1 ano e meio, e foi agora, em abril, que a gente começou a andar, ok? Por iniciativa minha, inclusive, eu que fui atrás dele e falei, Ricardo, agora eu preciso do que você tem, porque a gente entendeu o que ele tinha na mão e a gente passou a ser usuário, eu e a minha família, tá, gente? Inclusive, quando você for falar,
Fala da cueca para a galera, porque ainda tem a Uhum. bendita da cueca, gente. Tem cueca, tem manta, tem, né, a viseira de olhos, ok? Para você poder dormir, melhorar a qualidade do teu sono, tem meia, tem toda uma infra já exposta lá no site deles. Você que tiver interesse, o Zap é o 21 995 31 34 67. O Zap é o 21 995 31 34 67. Você manda Magneto, nós vamos mandar o site da empresa do Dr. Ricardo, né? E o cupom que você vai ter o frete grátis, ok? E se é do exterior, você diga para a gente que é do exterior, para a gente poder te passar o contato direto deles, para eles poderem te ajudar no processo de exportação, já que eles exportam isso do Brasil para qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você vai poder receber. Mas vamos lá, Ricardo, explica o selo, a questão da cerâmica e o Uhum. que o cientista desenvolveu, o nomezinho do cientista, em que lugares isso já foi comprovado cientificamente e por que isso seria agora a tendência para cooperar terapeuticamente com problemas biopsíquicos, socioenergéticos, até para melhorar as funções da glândula pineal, tá, gente? Que isso melhora, inclusive, a nossa espiritualidade, ok? Até no quesito espiritualidade, esse material pode nos ajudar a melhorar as funções do templo de Deus, que é o nosso corpo. Nós somos o templo de Deus. Então, se o corpo funcionar melhor, automaticamente o teu acesso espiritual também vai ficar melhor. Você vai conseguir ter um acesso espiritual melhor, meditar melhor, orar melhor, louvar melhor, ok? Porque você vai ter clareza em cima do que você está de fato buscando e praticando, tá bom? Mas vamos lá, Ricardo, mostra para eles a ideia do selo e o que vem no selo aí e o porquê que a cerâmica é o que é, ok? E por Uhum. que a tecnologia ela foi levada, inclusive, para o quesito manta. Tu explicar o lance da manta que eu utilizo, tá, gente? Utiliza Uhum. essa manta, inclusive, ok? Você explicar isso para a galera, a questão do calor, como é que potencializa, tá bom? Uhum. Vamos lá. Vamos começar primeiro com o selo. O selo é essa chapinha, é um adesivo que ele tem alta concentração de íon negativo. Eu vou tirar aqui a capinha só para vocês entenderem a espessura. Essa alta concentração é por imprint, Ricardo? É por imprint Ó, no selo? ele é desse tamanho, tá? Ele é adesivo, só que você consegue colocar aqui por dentro da capa do celular sem ter nenhum problema com a proteção da película, porque ele não interfere em nada. Então, a gente consegue continuar utilizando a película no celular. O celular, tablet, o notebook. Então, eu tenho no meu notebook, eu coloco na tampa onde tem a tela. Hoje, as telas são um dos maiores emissores do EMF. Então, aquela criança que fica no. Hoje o videogame não é. Eles usam aquelas telas grandes, né? A gente fala para utilizar esse selo. O que tem nesse selo? Uma quantidade muito grande de íon negativo. Então, o Wi-Fi, o roteador, o repetidor de sinal, tudo isso, ele traz esse EMF, que é essa carga elétrica positiva, né? Então, quer dizer, ele é carregado eletricamente com cátions. E
um selo desse, quanto maior a quantidade de íon negativo, mais ele consegue neutralizar. A gente fala, tem como a gente ficar sem Wi-Fi? Não. Tem como a gente ficar sem o celular na mão, sem o computador? Hoje a gente não vive sem, não dá mais para falar que a gente consegue viver sem a tecnologia. Mas a gente sabe que tem a parte negativa, que é essa a poluição eletromagnética afeta diretamente no nosso cérebro. Então, hoje, quando a gente fala em como você consegue medir isso, então, hoje a gente consegue medir como está o nosso cérebro através de equipamento de neurometria, que mede o nosso cérebro. E o que ele faz? Ele mede como está o nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático. Com a quantidade exagerada de EMF, a gente tem o nosso sistema nervoso simpático sempre acima do normal. Como que a gente tinha que estar? O simpático e o parasimpático, ele tem que estar 50%, 50% durante o dia todo. Então, a gente não pode ficar só com o parasimpático alto, que quem está com o parasimpático predominante, ele está, pode se considerar uma pessoa depressiva. E quem está com o simpático mais alto é aquela pessoa agitada, a pessoa que tem o excesso de pensamento, a pessoa que não consegue descansar, não, a ansiedade, quem tem muita ansiedade está com esse simpático lá em cima. E é o mal hoje de todo mundo. Todo mundo tem esse problema. E quando você passa a não dormir direito, você começa a ter um aumento de casos de fibromialgia, aumento de casos dessa. Voltou? Voltou, Ricardo? Você está me ouvindo? Sim. No Você último. está sem som. Você vai ter que sair e voltar. Que te derrubaram aí, né? Bota no módulo avião. Põe no módulo avião quando você voltar. Para Tá. não te derrubarem. Vamos ver, né? Então, doutor Ricardo, gente, estava explicando, né, dos danos que o EMF, né, ele traz para nós, ok? Né? Tá certo? E aí o que você precisa entender é que, de maneira efetiva, ok? Nós estamos numa guerra cibernética. Quem já entendeu isso, coloque o número 5, ok? Nós já estamos envolvidos, né, com uma guerra cibernética. Coloque o número 5 para mim. Você já entendeu isso? Coloque o número 5, guerra cibernética. Nós estamos numa guerra cibernética, que é uma guerra híbrida, ok? Nessa guerra híbrida, né, você tem que entender que o seu sono pode ser invadido e a sua mente pode ser invadida por frequências, por ondas de frequência. Todo o processo de radiação, ok? E todo elemento eletrônico, ele vai emitir esse processo de radiação, inclusive, ok? E aí isso envolve o teu micro-ondas, isso envolve o teu depurador, que fica em cima do fogão. Eu medi o meu lá, eu fiquei assustado com a quantidade de EMF que ele libera, aquelas estruturas tipo sugar, ok? Aquilo ali emite onda direto, gente, direto, maior até
do que um airfryer, né? Eu medi, o airfryer deu menor do que ele, do que o depurador, tá, gente? Ok? Inclusive, a sua geladeira também emite, a sua geladeira. Eu medi na casa da filha lá, bateu 1.800 microtesla lá, então bateu lá em cima. Só para vocês terem uma ideia, a gente suportaria sem dano até 65. E o ideal seria algo em torno de 25, mas até 65 é suportável. Estava batendo 1.800, gente. Quando a geladeira ela entrava em movimento, bum, batia 1.800 ali. Então você tem que entender que você está cercado por equipamentos eletrônicos, ok? Tudo isso está emitindo o EMF, ok? E aí, o bom senso é você gradativamente ir colocando selo em tudo que possa lhe causar dano. Rapidamente, seu celular e Wi-Fi. Isso é para ontem. Na sequência, a sua TV. Na sequência, os equipamentos eletrônicos, ok? Que estão em alta emissão, ok? E aí você vai colocando ali. Para quê? Para você diminuir esse ambiente de destruição a nível intracelular, porque isso está acontecendo dentro das suas células, porque esse trem pode vir a atravessar o campo ou causar dano a essa membrana celular. E vai ficar fácil você entender isso. Né? Na alopatia, nós temos o tratamento da radioterapia. E o que é? Ondas de rádio que são utilizadas, né? E que elas vão literalmente destruir células que estariam colocando em risco a vida do bendito paciente. Gente, ondas de rádio são utilizadas com esse objetivo. Eu sei que é difícil para a grande maioria entender, compreender e discernir, mas eu acho que esse exemplo aí foi top, né? Eu me dei conta disso outro dia, né? Depois até do encontro que eu tive gravando em São Paulo, que o Ricardo me acompanhou lá no podcast dos Irmãos Dias, que eu acho que vai entrar esse domingo, ou outro aí que vai entrar. Inclusive, ele pediu o teu contato, hein? Passei o teu contato para ele, e ele ficou impressionado, gente, quando o Ricardo começou a explicar a tecnologia. Então, o que eu quero que você entenda é que nós estamos, ok, num curral, literalmente num curral já digital. Isso já aconteceu, ok? Isso já aconteceu. O que nós precisamos? Nos defender dentro desse curral, ok? Então, o selo tem esse objetivo de ser uma ferramenta para poder nos ajudar a diminuir esse dano, diminuir a questão do impacto. Né? A questão das cerâmicas, Ricardo, é onde isso já foi testado, as universidades, como é que é esse processo? No Japão, já está muito difundido nas universidades de Tóquio. Os médicos, né? O inventor ele é um físico, mas como ele estuda muito profundamente isso, muitos médicos vão procurá-lo para tirar essas dúvidas. E uma das coisas que ele mudou muito no estudo foi a parte circulatória no sangue, a nível celular mesmo. Então, ele tirou uma patente nos Estados Unidos para tratamento de trombose sem remédio, utilizando só a tecnologia. O que ele fez? O cobertor lá que o senhor está usando faz parte dessa patente. Então, a patente nos Estados Unidos era usado um par de meias, uma fibra localizada seria
esse tecidinho enrolado no local do trombo. Então, é na panturrilha direita. Então, coloca lá em faixa e usava o cobertor. E só com isso, com esses 3 itens, era conseguido dissolver o trombo sem tomar remédio. Então, é isso que esse infravermelho longo e esse íon negativo consegue fazer dentro do nosso corpo. Então, é uma coisa que a gente percebe visualmente. Eu gosto muito de mostrar minha perna, doutor, quando eu sofri aquele acidente lá em Dubai. E deixa eu mostrar como é que ficou aqui a minha perna. Gente, enquanto o Ricardo está localizando ali, ó, o lance da perna, a turma que entrou, coloque para nós a sua cidade, número 1, coloque o 15 importante. Você, por favor, né, mande a setinha aí para o grupo de família do Zap, o grupo de amigos de trabalho, né? A turma aí que você tem grupo, mande. Por quê? Nós temos, ok, algo que pode ajudar algumas pessoas. Todas as pessoas, complicado, né? Eu, particularmente, eu tenho uma vocação franciscana, o Ricardo tem essa vocação também franciscana, a gente quer resolver o problema do planeta, mas a gente sabe que não é tão simples assim, porque precisa, primeiro, de uma mudança de mentalidade. Eu vi até um comentário de alguém dizendo que não entende o que a gente explica. Isso já é um perfil TDAH, gente, ok? A mente, né, ela não consegue acompanhar uma linha lógica de raciocínio e ela fica perdida em si mesma, ok? E isso está aumentando, tá? Isso está aumentando de uma maneira assustadora. Isso não é mais pré-requisito de idosos, né? Porque os idosos sempre, a galera coloca, né, essa perda de conexão, de memória, de entendimento, dificuldade de compreensão, ok? Só que nós temos encontrado isso, gente, em crianças, adolescentes, jovens, adultos, e isso está diretamente ligado, né, a todo um processo de dano, ok? Processo de dano. E a cereja do bolo é o EMF. Você quer uma cereja para o bolo? EMF. Ele é a cerejinha do bolo. Então, quando ele entra ali, o morangozinho que você coloca ali em cima, ele irradia e potencializa o dano. É isso, gente, ok? A gente vai para o congresso, né? O doutor Ricardo está sempre em congressos também, ok? Potencialização de dano. Qualquer pessoa hoje que pratica, né, alguma coisa na área da saúde já acordou para a potencialização de dano, ok? Então, você está lá com um vazamento e ele é potencializado na vazão. Então, o dano se torna o quê? Maior. É contra isso que nós estamos trabalhando, contra o dano maior. E isso é uma ação de cooperação com aquilo que já se faz. Então, o objetivo não é substituir nada nem ninguém, mas entrar dando um suporte, como se fosse todo um escoramento para um realinhamento do sistema imune, ok? E isso atua da cabecinha à ponta do pé. Esse é o barato da tecnologia. Então, nós estamos diante de alguma coisa que vai te ajudar desde o dedo mindinho até o alto da sua cabeça. Então, de maneira efetiva, né, nós temos algo que coopera para o nosso bem, ok? Eu quero deixar isso muito claro, né,
na cabecinha de vocês, ouvi o comentário de alguém dizendo que não estava entendendo, eu espero que ela faça uso da tecnologia. E aí ela vai passar a entender um monte de coisa, e não só aquilo que a gente diz aqui, mas ela vai entender por que, que a banda está tocando do jeito que está tocando e por que a gente faz tanta força para levar para você soluções como essa do Ricardo, como a mamadeira do ancião, como o equipamento do ozônio, como o Santo Bio para ganhar em dólar, gente. Ó, há pouco, uma aluna nossa, a Márcia, ela tem em torno aí de uns 62 anos, dolarizou, Ricardo. Tem que ver a felicidade da senhorinha de 62 anos, que agora está ganhando em dólar no Brasil, gente. Olha só, ela perseguiu, ela acorda todo dia às 5h30 da manhã para fazer o dever de casa lá no Santo Bio, e agora ela botou lá, gente, eu consegui, meu Deus, 62 anos, gente. Nós temos gente de 66 anos dolarizado, como temos garotos de 14 anos ganhando em dólar. Por que não é você? Porque você não optou de maneira inteligente para vir para o Santo Bio. O zap é esse aí, ó, 21 995 31 34 67. E aí você tem que conversar com o santo, porque tem gente santa no país aí, cara. Ó, doutor Ricardo é mais outro santo. Eu sempre digo o seguinte: santo vivo faz milagre, gente. Você quer um milagre? Você procura um santo vivo, encosta nele lá e diz: ó, me ajuda aqui, porque o trem está esquisito, o trem está esquisito. E Deus tem usado pessoas nesse tempo para ajudar pessoas, ok? Mas vamos voltar, Ricardo. Então, você estava explicando lá sobre a busca dele para melhorar o sistema como um todo, né? E aí você disse que Tóquio, então, lá, a Universidade de Tóquio, andou, os Estados Unidos andou. No Brasil, vocês têm trabalhado com alguém no Brasil, alguma universidade aqui no Brasil? A gente trabalha com o pessoal voltou. da Uninove e trabalhamos com a parte de pós-graduação e doutorado em biofotônica. Então, o infravermelho longo, ele é uma luz, apesar de não visível, e a gente tem feito esse trabalho com eles. E o que eu estava querendo mostrar é a parte, isso aqui é um hematoma da minha perna, quando eu caí, e onde eu coloquei a pastilha, que é esta cerâmica aqui, o sangue não coagulou. E aí, o que aconteceu? Eu estava indo para o Japão e eu peguei todas as pastilhas que eu tinha, coloquei na perna e cheguei assim no Japão, em menos de 24 horas. 12 horas depois, você conseguiu uma resposta. Exato. Disso para isso, em menos de 24 horas. É interessante. Muito interessante. O que essa tecnologia faz. E o tempo de vida, sem útil. Dor. Hein, Ricardo? O tempo de vida útil, tanto do selo quanto da cerâmica. A tecnologia, a gente fala, a gente vai embora e o material continua emitindo. A cada 100 anos, ele perde 5% da emissão. Então, a gente vai passar séculos até que isso aqui pare de funcionar. Então, a gente vai perder, vai riscar, vai ficar feio, mas a tecnologia continua emitindo. Então, hoje... Detalhe, Ricardo, ela então não precisa de nenhum tipo de não tem recarga, não. Né? E a pessoa, por exemplo, meu caso, né, eu já sou alguém candidato à eternidade no futuro breve, né? Então, meu filho, ele herda o meu material, faixa, filha, os netos vão herdar esse material e os bisnetos e tataranetos vão fazer uso disso.
Com certeza. E é Aí. isso. Então, Então, é gente, olha uma só, coisa você que a gente então, sabe. você está, hein, Ricardo? Só completar. Então, gente, você estaria fazendo uma aquisição de algo a ser passado, ok? Se você cuidar bem da sua cerâmica, da pulseira, ok? Da sua tornozeleira, do seu cobertor, do seu travesseiro, da cueca, olha a galera da cueca aí, ok? A cueca, a meia, todo esse material que você fizer aquisição, ele poderá ser passado para as próximas gerações, tá, gente? Isso é muito interessante, muito interessante. Agora, Ricardo, né, no processo direto de resposta, né, como isso funcionaria? Vamos pegar o caso do TDAH e do autismo, até, gente, ó, fazer uma pesquisa rápida aí. Vocês conhecem alguém com TDAH e autismo? Coloque o número 7. Você tem alguém que você conhece que tem autismo ou TDAH? Coloque aí o número 7, ok? Vai colocando 7 aí para a gente, só para a gente fazer uma pesquisa rápida. E você também, que conhece alguém que precisa ganhar em dólar agora, olha o Santo Bill, tá aí, ó. É o mesmo para você pedir o magneto, é o Zap 21995 31 34 67, tu mete o 8, ó. 7 são os neurodivergentes e o 8, a pessoa está precisando ganhar dinheiro. Bota aí 7 e 8 aí, se você conhece alguém assim, ok? Porque hoje, né, é solução dupla sendo apresentada aí para a sua vida, se você quiser. Porque também você tem o direito de se danar, se lascar e ficar agarrado aí nos teus problemas. Eu pratico o desapego de problemas e eu os uso para a ascensão, para melhora de desempenho. Eu não tenho, né, problema de estimação, tá, gente? Eu não tenho. Eu já pratico desapego, ó, de problemas há décadas, ok? É um problema surge, eu extraio dele o melhor e pum, ele já vai embora. Eu não fico fazendo manutenção do problema, não. Tem gente que, né, meu problema, minha doença, meu isso, meu aquilo, minha dívida, tem gente assim, ok? Mas eu pratico desapego e ensino isso aos meus mentorados. Nós temos que nos desapegar do que nos causa dano, ok? Entendam isso. Mas vamos lá, Ricardo, então, explica para gente, por favor. Então, e aí uma coisa que as pessoas perguntam, né? O quanto isso como isso funciona? Vamos falar sobre o selo. A gente já pegou vários selos do mercado e a gente mediu com equipamento de íon negativo. Eu devo ter guardado aqui no nosso escritório aqui mais ou menos de 30 até 40 selos diferentes de mercado. Todos mediram na faixa de 20 íon negativo até 40 íon negativo. Os três mais fortes, um tinha dado 70, o outro 90 e o mais forte de todos deu 700 íon negativo. Todos eles seguem mais ou menos esse tamanho, uns um pouco maior, outros quadrado, outros retangular, mas o nosso, a diferença é que o nosso tem 4.200 íon negativo. Então, do mais forte de todos medidos, de 700, o nosso tem 4.200. Essa é a diferença. Então, quando a gente também fala no infravermelho longo sintético, a gente tem várias marcas, várias empresas aí que, eu também tenho infravermelho longo, só que o do Japão, ele tem uma potência muito maior. Então,
quando a gente teve a primeira patente, o Japão conseguiu ter uma frequência de 30 terahertz, são 30 trilhões de vibração por segundo, e de 2014 para cá, isso mudou para 300 trilhões, é 10 vezes mais forte do que os que tem no mercado. Então, essa é a grande diferença. Tem Então, não adianta alguma falar, contra, eu já uso. tem alguma contraindicação, Ricardo, da tecnologia? Não, sem contraindicação e sem limite de utilização. Então, quando a gente fala, a placa de cobre funciona, tem gente perguntando, funciona, mas numa, numa quantidade muito baixa. A gente fala do que a pessoa que não usa nada. Vou colocar uma plaquinha de cobre. Tem gente que brinca, eu vou pegar aquela moedinha de cobre e colocar, grudar em tudo quanto é lugar. Mas é muito pouco íon, muito pouco para neutralizar. Então, hoje, quando a gente coloca, eu coloco dois no celular, um aqui e um aqui. Eu tenho aqui 8.400 íons negativos em nesse celular. É como se eu estivesse levando esse celular para o meio de uma mata fechada. É a mesma sensação de bem-estar, né, e de oxigenação no nosso corpo, levando um aparelho emissor, né? Então, a gente fala, a gente precisa utilizar da tecnologia, mas quanto mais a gente tentar aí neutralizar a parte maléfica, melhor é. Então, hoje a gente precisa pensar muito nisso. E Então, deixa eu fazer uma em pergunta, relação. deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, Ricardo, né? Uhum. Nós estamos numa preparação, né, para o 6G. O Trump já disse que o 6G entra na parede, e eu entendi que, por eu ter lido um artigo chinês há 2 anos e meio atrás, né, que já falava da entrada dessa tecnologia na célula humana. Então, significa que a cada avanço liberado, a cada 5 anos de fase, nós estaremos mais expostos ok? Né? Mais expostos. Dentro da tua linha hoje de entendimento, de conhecimento, discernimento, de bom senso, no processo patológico atual, né? Então, os problemas que você vê aí, né, que estão explodindo, né? A questão do TDAH, o TEA e o autismo, né? Vocês têm algo para ajudar? Qual seria a utilização do que, em que condição que poderia auxiliar essas pessoas ou até crianças, né, a poderem melhorar as respostas dentro do ambiente que elas estão inseridas, seja esse o ambiente familiar, escolar, social. Existe algo que poderia cooperar? Vocês têm algum tipo de solução para ajudar esses pais e essas pessoas? Temos sim. Eu falo, o, o autismo hoje é uma das coisas que eu mais tenho me dedicado e tenho tido esse retorno de, de gratificação de ver a melhora nessas crianças e até adultos. A gente tem feito um trabalho em pontos de meridiano, que seriam os dois pulsos, né? Os dois tornozelos e a cabeça. Então, a gente tem um kit que a gente chama de kit impulsionador. A gente tem tanto para o autista como para o TDAH, ou para
doenças neurodegenerativas, como Parkinson, esclerose múltipla, todos eles utilizam os 5 meridianos. De onde surgiu os 5 meridianos? É um médico que chama Yoshiro Manaka, que ele estudava a acupuntura e fazia impulsionamento através de agulha e pulso elétrico. Só que quando que uma criança autista ia querer colocar agulha e tomar choquinho? De jeito nenhum. Então, com a nossa tecnologia, a gente consegue ter o mesmo efeito da agulha e do pulso, o choque, o eletrochoque, é de baixa frequência, lógico, mas tem aquele incômodo, e a gente consegue fazer isso através de 2 pulseiras, 2 tornozeleiras e um travesseiro. Esse travessinho eu tenho aqui, a gente coloca ele durante a noite. Ele é uma almofadinha fininha que a gente coloca dentro da fronha do travesseiro e durante o dia coloca nessa capa e usa na cadeira. Então, para quem tem TDAH, normalmente pode estar utilizando já na cadeira do escritório. Quem é autista, na cadeira das terapias, a gente consegue mudanças, instantâneo, doutor. É muito. Os terapeutas se assustam com esse resultado, porque a E, criança ou Ricardo, adulto Ricardo, passa. Ricardo, Ricardo, Sim, então ele pode utilizar com a própria capa, a capa não isola? não isola. Então, a gente tem essa função a mais, e os terapeutas mesmo falam: olha, ele mudou até no tempo de resposta. Paralisia cerebral, dentro das terapias, existe um exercício que eles chamam de um mouse óptico, né? Então, a pessoa com a paralisia cerebral, ela consegue responder com os olhos, e até o tempo de resposta é aumentado. Então, por que isso? Ele aumenta em 11 vezes o número de elétrons no nosso corpo. E toda a nossa comunicação cerebral é através de um pulso elétrico. E quando a gente consegue melhorar a nossa comunicação cerebral, a gente tem não só a melhora da função, como também prevenção. Então, quando a gente fala numa formação de um câncer, a gente fala que é o nosso cérebro que está mandando um comando errado para a nossa célula-tronco, que está fazendo essa produção errada dessa célula. E a gente melhorando essa comunicação cerebral, em 11 vezes, a gente diminui em 11 vezes essa chance disso acontecer. E quando o senhor falou para colocar a cerâmica no umbigo, ele melhora muito. A gente, no equipamento de neurometria, a gente consegue avaliar até a parte de inflamação no intestino, e com uma semana de uso, doutor, a gente consegue mudança até na inflamação do intestino. A Cara, isso Lilian, que vamos é, já meter um artigo sobre isso, né, cara? Já vamos meter um artigo já, a hein? gente mediu, o rapaz da esclerose múltipla, ele acaba abusando de vez em quando na alimentação, e ele estava com o intestino inflamado. E aí a Lilian falou: coloca que o doutor Alex mandou colocar no umbigo.
E uma semana depois, Pô, medimos novamente e tinha voltado ao normal. Então, doutor, eu olha que falo, eu legal. não tirei mais do meu umbigo Sim, desde a nossa é. conversa. Eu só Não, troco o direto. micropore, doutor. É isso aí. Eu Nós tenho nós estamos usado né, direto. nós estamos nisso, a Tenente está nisso também, e o resultado é absurdo, tá, gente? É absurdo. Isso veio por conta de uma linha de estudo, né, que eu trabalho a partir do entendimento do que foi aquela ligação ali do cordão umbilical com a questão do umbigo, ok? E por ser um ponto de entrada da área obelisco, que é uma célula na área ventral, que é o portal de entrada. Então, na realidade, né, quando a gente coloca ali, a gente sela a entrada do obelisco, inclusive, gente. Então, isso é uma linha de estudo, né, que nós agora estamos nos envolvendo através da empresa do Dr. Ricardo, com a turma de Cuiabá, com o Dr. Luiz Manuel, o Dr. Jonas, e nós vamos começar a olhar essa resposta também no microscópio de campo escuro. Porque se nós, de fato, começarmos a auxiliar a debelar a desbiose intestinal, meu Deus, Jesus! Gente, nós vamos dar um pancadão num monte de problemas, e nós estamos falando o uso de 4 cerâmicas ali, ok? Que não vai mudar Uhum. nada no campo estético, não tem processo invasivo nenhum, ele simplesmente está colocado ali ao redorzinho do umbigo ali, ok? Emitindo os íons justamente que vão estar entrando na bendita célula obelisco, que é um portal que foi descoberto por idos de 2020, a publicação, que é por onde a turma do mal acessa o corpo humano. Meu Deus! O corpo humano é acessado por essa bendita célula que fica na área ventral. Então, Ricardo, o lance da cueca com os magnetos, né? Você ficou de ver a Sim. possibilidade da calcinha para as meninas também, né? Já o pessoas me Sim. pediram a calcinha, eu falei, fique calma, né? Mas vai sair, a calcinha vai sair para as meninas. Mas no caso dos meninos, né, nós já teríamos a questão da cueca com os magnetos ali. Né? Aquela Sim. região que é colocada na área frontal, ela atuaria diretamente, ok? Na próstata masculina, inclusive. Sim. Ele tem um campo de ação de 30 centímetros e o uso localizado, doutor, a gente tem a resposta assim em muito pouco tempo. O rapaz lá que eu estava comentando sobre o intestino inflamado, ele estava estava diagnosticado com esclerose múltipla, mas o que a gente fala, hoje ele anda de moto, né? Ele tinha um problema de incontinência urinária, inclusive dentro de casa, né? Ele não conseguia sair da sala para ir para o banheiro, já vazava no caminho. Então, eu falei, use a cueca, que você vai ter esse aumento de 11 vezes no número de elétrons, o seu cérebro vai conseguir fazer essa ligação e você vai conseguir segurar esse seu xixi. Em 2 dias, ele já mandou mensagem que tinha conseguido já eliminar esse problema dos escapes. E a mulher dele, né, que eu gosto de brincar, ela falou: não, eu preciso de mais 5 cuecas, porque ele não está nem lavando as cuecas. Ele está Total. usando a cueca antiga dele e usando a outra por cima. Então,
Aí, quando ele ia trocar, ele trocava só, botava para lavar a que estava por baixo. Então, o pessoal brinca, quando sai e não tem cueca, vira ela do contrário, né? Mas, no nosso caso aí, a tecnologia tem ajudado até nesse quesito. E a gente tem vários estudos que falam até que os homens também têm tido muitos problemas até reprodutivos. E aonde que a gente usa isso, doutor? No bolso da calça. Então, Total. a gente está Problemas né? no intestino das mulheres, né? Está aparecendo direto, gente. Problema no intestino, problema de útero, né? O intestino, se não me falha a memória, passou o problema de mama, tá, gente? Só para vocês entenderem o que está acontecendo nesse tempo, né? E boa parte disso, infelizmente, está ligado ao agravar do EMF dentro desse processo. Sim. Ricardo, para a gente já ir finalizando, a pulseira, o material dela, você tem em aço, né? Elas são de aço inox, elas têm 3 cores, né? Essa aqui é preta, a que o senhor está usando aí, o senhor tem uma dourada e uma prateada, né? E elas não têm problema de alergia, porque não sofre corrosão. As cerâmicas ficam resinadas na parte de trás dessa plaquinha e ela está num ponto de meridiano que é muito importante para a nossa saúde. Eu não tiro ela nem para tomar banho, doutor. A Eu gente também fica, não. Também não. faz o uso direto e toda a água, na verdade, todo o nosso sangue passa por aqui várias vezes no dia. E 70% do nosso corpo é água. É água. E isso vai mexer na célula, no cluster de água. Então, exatamente, vai melhorar o número de elétrons, vai quebrar esses clusters, vai aumentar o pH, porque o que aglomera os clusters de água é uma molécula de hidrogênio. E quando ela se solta, você aumenta o pH. Então, alcaliniza o nosso corpo. E a gente sabe também que a célula cancerígena só vive no meio ácido. Então, a gente, utilizando isso, tratando o nosso corpo, a gente também previne. A gente tem que pensar mais na prevenção, né, do que depois que acontece o pior, a gente tem que correr atrás. Nós sempre falamos, né, que a gente tem que cuidar da nossa saúde enquanto temos saúde. Porque depois que a gente perde a saúde, a gente vai depender de um terceiro para definir o que vão fazer por nós, né? Então, é um investimento na nossa saúde para que a gente não perca ela. Né? E, Ricardo, o estresse é uma coisa. Você tem ela também em silicone, não é isso? Para as mulheres que quiserem trocar silicone, também, né? Tem as pulseiras, tá, gente? Você pode fazer a troca por causa de roupa, couro. É super simples de tirar. Isso tudo está no site, né? Eles têm essa opção no site que eu vou enviar para eles, não é isso? Ok. Perfeito. Então e minha o senhor gente... tem o cupom, lembrando, né? O cupom de frete grátis Brasil. Tá? Muitas vezes, dependendo do lugar. Essa semana eu mandei um pacote para o Rio Grande do Sul, lá caindo já no Uruguai. Frete grátis, mas se fosse pagar um Sedex lá,
o PAC já era R$ 70, para ter Verdade. a ideia de valores, né? Então, se a Não, gente eu mandar mandei. um selo desse é É, eu 87. mandei. Eu mandei um livro meu, cara, e no Sedex deu R$ 50 um livro. É um absurdo, gente. É um absurdo, está muito caro, muito É. caro. Né? E aí, o caso de um selo mesmo, de R$ 87. Se for mandar, se bobear, vai, dependendo do local, pode ser até mais caro, né? Mais caro, mais caro, mais caro. É É verdade. surreal, gente, surreal. E posterior, o Ricardo também tem uma condição diferenciada, gente, pessoal do exterior, porque como ele é um grande exportador na área de própolis, que está vindo também uma novidade aí para nós nessa área do própolis aí, se Deus quiser, mês que vem, já devemos ter uma solução também na área do própolis aí, bem diferenciado, mas por hora, né, ele manda a produção toda que eles têm para o Japão. O Japão é um dos grandes consumidores, como a China, de próprios, tá, gente? Eles consomem bastante, Uhum. bastante mesmo, né? E principalmente o que o Ricardo trabalha, porque é um material extremamente diferenciado, tá, gente? É igual fruta do Brasil e fruta nossa que vai para fora, né? Quem é de fora já deve ter, né, consumido as nossas Uhum. frutas lá fora, não é o que é consumido aqui dentro, tá? Não é. Eu digo isso que eu tive lá fora e é absurdo quando você tem acesso a uma fruta brasileira no exterior, gente. É surreal. Esse é o termo, é surreal, É né? verdade. Aí eu gosto de fruta, então você imagina, né? Quando eu vi o negócio, cara, eu não acredito, cara, né? Então, só para vocês terem uma ideia, de 0 a 10, o que a gente consome aqui é no máximo 2, e lá fora é 10. Só para vocês entenderem a diferença Sim. de qualidade, entendeu? É absurdo. Mas, Ricardo, então o pessoal do exterior a gente consegue mandar numa condição diferenciada, né, para eles, e Sim. ainda está se mantendo a ideia do selo para eles também? Sim. O Samuel da Austrália, o pacote Samuel. dele vai sair segunda-feira Legal, bom e garoto, hein? ele, Bom ele garoto, pegou Samuel. ele pegou 2 travesseiros e o estojinho da cerâmica para colocar no umbigo. E o frete normal, tabela FedEx, porque seriam 14 quilos, o volume de 14 quilos, o FedEx dele ia dar R$ 2.600 e está saindo R$ 640 só. Já Então, a pensou? diferença é muito grande de valores. E eu estou dando para ele 2 selos de Legal, presente para ajudar também aí a bater aí o valor do frete também. A gente não consegue mandar o frete grátis para fora, mas a gente também está ajudando aí, mandando os selos também legal, como legal, presente cara, para legal. eles. Né? Muito bom. Não, o Samuel é gente boníssima, né? Ele tá dentro lá do nosso estudo de Enoch, né? Nós temos uma plataforma que é Enoch Total, e também do Esquadrão Águia. Uhum. Faz parte agora do Esquadrão Águia também. É um cara Que muito bacana. antenado. Não, o garoto é top, cara. A gente precisava de uns 100 garotos desses aí para fazer uma lenha, né? Faria uma lenha Uhum. no planeta aí se você tem uma garotada que está antenada aos acontecimentos, que é jovem, né? É difícil você ter um jovem Sim. antenado aos acontecimentos, mas ele é um garoto diferenciado, diferenciado. Mas, meu amigo, Uhum. gratidão aí por esse tempo que você dedicou, né? Perdão das trocas de horário, mas deve ter um bom Imagina. motivo, né? Deve ter sido para alcançar quem Sim, entrou aqui na live. Você que quer, gente, sim. fazer o uso, você manda Magneto no zap 21 995 31 34 67. A equipe minha vai mandar para você, né, a parte
do site, e o cupom também, que é o DR Alex. Você vai botar o DR Alex, você vai ter o frete grátis. Se é exterior, bota lá para a equipe, ó, sou do exterior, e aí eles vão estar mandando um contato da empresa para você poder fazer a sua aquisição, porque aí é um caso já de exportação, como foi o caso do Samuel da Austrália, né? A gente já está mandando esse material dele, pelo menos por mim, também para a Europa, para os Estados Unidos. Nós estamos já incentivando a turma, né, a fazer uso, porque de fato é algo que nós estamos usando, ok? E a percepção, gente, é muito interessante. A percepção é bastante interessante. Você manda aí no Zap o 21995 31 34 67, Zap 21995 31 34 67, você manda Magneto, e aí a gente vai estar mandando para você aí o material para você poder fazer a sua aquisição. Ricardo, gratidão aí, meu amigo. Um abraço do Tiago na família aí, né? Sequestrei você na sexta. Pede perdão aí o povo aí, pede perdão ao povo. Imagina. Tá bom? Obrigado, meu amigo. Obrigado, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.